É continuação da palestra sobre a espiritualidade e os tóxicos, perfeito? É a segunda parte. Então vamos abrir com a oração maior, que é o Pai Nosso, mais uns dizeres e entrar no texto, que é cansativo, mas é interessante, ok? Ah, mas é uma casa de apometria. É energia. Tudo é energia. Energia da informação, de passar o conhecimento, isso é energia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Antes de preparar, para abrir essa gravação, eu vi alguma coisa sobre muito mato e queimada. Muito mato e queimada. Centro-oeste do Brasil está muito calor, temperatura elevada. Mato queima sozinho? Queima, mas pode ser criminoso também. Perfeito? Eu vi alguma coisa do Centro-Oeste, alguma coisa ali. Uma coisa sobre queimada. Agora, aonde? Qual a localização do país? Não sei, mas eu vi. Esperamos que nessas orações que nada aconteça, que não venha a ter desencarne, principalmente dos bichinhos, dos animais que são indefesos. Mas eu vi alguma coisa queimada. Queimada pode ser, vamos interpretar, mato, pode ser de palavras negativas, que o plano espiritual está queimando. Centro-Oeste, não posso informar para vocês. Mas vamos rezar para que nada aconteça. É nossa obrigação. Perfeito? Caminha com alegria é o título. A tua luta pode ser grande, mas o amparo que recebes não é menor. Mãos invisíveis sustentam-te na caminhada. Uma força que não é só tua não te deixa cair. Embora a sombra do mal, a luz do bem te tutela. A cruz que te pesa aos ombros é também o teu cajado para a grande ascensão. Vozes amigas soam-te aos ouvidos, encorajando-te a seguir. Não desanimes. Não te importem os pés sangrando e o peito opresso. Nem te atormentes pela sede da justiça ante as pedradas da ingratidão. Mesmo sabendo que rumas para o supremo sacrifício, caminha com alegria e sobe ao topo do monte, onde o Senhor te espera na glória da ressurreição. De Bacelli. Carlos Bacelli. Nas livrarias tem. Nos sebos também deve ter alguma coisa. Tá? Então, antes de abrir a segunda parte da palestra, uma palestra, os dizeres, perfeito? Estou pegando aqui do livro
Estudos Espirituais, que é um resumo de Ettore Jorge Quaglia, da edição Gelsip. Foi pego no sebo também. Eu pego muitos livros no sebo também. Já estou preparando, foi adquirido de uma moça lá do litoral, eu sempre quis ter alguma coisa dele, inclusive eu me inscrevi lá, mas aí é uma casa onde a gente vive de doação, né? Aqui, quando doam, né? E eu peguei o livro dele, né? Já estou escrevendo algumas coisas, tem muitos contos, muitos relatos, eu achei a parte técnica muito assim, a desejar, certo? Mas está aqui, de Robson Pinheiro, A Marca da Besta, que já estou escrevendo sobre, tem que ler, para eu ficar falando abobrinha, né? Pegar na inteligência artificial aí, isso aí não vale para mim. Aí estou falando também da Legião, outro, né? Muito bonito vem, a moça me deu assim perfeito, numa caixa de metal, eu agradeço. Robson Pinheiro, né? Senhores da Escuridão. Tem outros exemplares, é óbvio, né? O quanto tempo ele demorou para escrever tudo isso, se tirou, eu só dei um apanhado assim para pegar algumas coisas. Já estou escrevendo a respeito. Então, vai ser assim, a passos pequenos, né? Eu sei que ele dá palestra também, ele tem uma casa enorme, tem uma casa de caridade lá onde ajuda o povo. Provavelmente trabalha com desobsessões, não conheço, infelizmente pessoalmente, mas eu vi algumas coisas dele na rede. Gostei, gostei. Certo, sensato, objetivo, pés no chão. Né? Não, tem alguns contos aqui, onde tem umas explicações. Não vou falar dos contos. Eu gosto da parte técnica para passar para vocês. Tem o material da apometria, onde eu estou sendo tratado, e eles me forneceram, que eles não fornecem para ninguém. E logo, logo eu vou colocar um apanhado, assim, bem breve, porque não pode, né? Porque ela é sigiloso e só entra convidado. Se não for convidado, não entra, e lá é caro, muito caro. Então, desse livro, voltando, né? Estudos da espiritualidade, efeitos físicos, tudo ligado uma coisa a outra, físicos, psicológicos, espirituais, ok? Neste tipo de manifestação, o médium não é o agente e nem produtor deste fenômeno, a comunicação de lá para cá, mas unicamente um elemento que fornece parte dos fluidos necessário à produção do fenômeno. Incorporar não é trazer dentro da matéria. Tem gente que acha, então, não. Ele está lado a lado com o perispírito, depois do perispírito, porque o perispírito que nos protege nem sempre baixa a guarda, baixa a vibração e a coisa pega. É orar e vigiar, mas fazer a manutenção da mediunidade. Então, se tem muitas coisas na internet que a gente vem tudo torto. Não, eu tive uma doutrinadora, que eu não posso falar o nome dela, que quando eles começaram a chegar-se
ela orientou e falou, não é assim que o senhor tem que vir na matéria. Tira a mão de trás do médium e trabalhe. O senhor é guardião. É isso aí. Tem médiuns que recebem a comunicação, nem percebe que está incorporado. Tão sutil que é, tão desenvolvido que está o ancestral espiritual. Mas tem que cumprir. Tá bom? Só uma dica. Para incorporar não precisa tomar uma caninha, nem um uísque e nem uma cervejinha. Porque está mostrando que precisa de um doutrinador junto com o pai e a mãe para quando achegar-se ao espírito, falar, ó, lá no assentamento, a bebida. E assim que funciona. Senão nada acontece. E aí é perdendo o tempo do campo espiritual, e se é que está aberto o portal. Tem mais essa. Nem todo mundo que está aberto uma casa tem um portal aberto. Isso é uma afirmação. Não estou eu achando. Eu já vi casas enormes que iam 100, 150 médios, fora assistência. Um dia eu cheguei e falei para a pessoa, o portal fechou. Acabou. E a casa fechou. Foi para um outro lugar com muito poucas pessoas. Agora, se tem um portal lá, eu não fui lá conhecer de novo, novamente. Mas o portal, quando eu chamei a pessoa, eu falei, o portal fechou aqui. Aqui não acontece mais nada. E a casa fechou. Perfeito? Vamos continuar, né? Como diz o pessoal fala na internet, vamos deixar de delongas e vamos continuar no módulo 2 da espiritualidade e os tóxicos. Quando eu falo lícitos e ilícitos. Vamos lá. Eu espero que vocês tenham paciência, porque é longo. E quando eu começar também do Robson Pinheiro, então eu vou ficar o ano todo falando dele. Entre aspas, né? Mas eu tenho que ler o livro para poder falar. Toda a sistemática, esse já é o texto, toda a sistemática está na base familiar. Para vocês pegarem, né? Ele está fechado o primeiro módulo, mas eu vou abrir o primeiro e esse é o da sequência para vocês terem um entendimento. Sobre as drogas. Toda a sistemática está na base familiar, orientar o fato de que as drogas existem e é um caminho sem volta. Trevas. Os meios de comunicação que poderiam fazer sua parte reestruturando apresenta duas caras. Sabem, emissoras de grande porte sabem que existe, mas fica assim andando em saltos e não bate de frente. Perfeito? Grandes emissoras. Então, fazem sua parte, reestruturando, apresenta duas caras, abstém da importância e o papel que desempenha mais por insegurança dos dirigentes e a audiência não faz a lição de casa. Tudo está inserido no Ibope por fins justificáveis. Não mexe se não dói. Não tocar na ferida. O abismo está aí e a sociedade nas profundezas. A televisão
Agora, a internet, as facilidades é responsável, falta de diálogo familiar. Será a vida moderna? Está muito aflorado, né? Porque está tão sensível a América do Sul e o homem de lá sabia que ele ia bater aqui, ele bateu do outro lado de lá e agora está pegando forte aqui. Em cima do quê? Uma justificativa de um petróleo, mas por detrás do petróleo tem o quê? É uma pergunta e existe a resposta. A pessoa torna-se viciada perante as traves, não consegue resolver, vai lá, fuma um maço de cigarro, que é uma droga, ou toma um monte de cerveja, aí começa a fazer e falar asneiras em rodinhas, vira-se o palhaço, o bobo da corte. Que podem influir em sua vida e coloca na droga psicologicamente a resolução de seus problemas. Momentâneo, e depois, quando para de tomar o álcool, cheira isso, fuma isso e vai continuar, não resolve, precisa do médico. Aqui eu falo, está indo no médico? Precisa no médico, tratamento. Ah, mas é espiritual. Ah, sim. Mas e o consumo disso aí, o que que é? É espiritual? É. É a fraqueza. É de certo as causas que levam ao vício, mas de forma bastante genérica, aqui estão psicologicamente ao estado emocional. Não resolve? Fuga. Não é só drogas ilícitas, aquelas pelos médicos também. Ah, me dá mais um aí que eu vou desaparecer do mapa. Não, desaparece. Fuga dos problemas, modismo, imitação, depressão, esquizofrênico, borderline, bipolaridade, desinformação, prazer de violar ou desafiar aos padrões sociais e familiares. Falta de ambiente familiar, autoafirmação, falta de diálogo com os pais, facilidade do uso, influências de amigos, essa é a pior. Tem pais, pai principalmente, que está arrancando os cabelos. Frequência de mal ambientes, frequentar ambientes de só tristeza, enriquecimento, né? Rápido, só aqueles que, né, que te adotaram, né? O traficante, ele fica rico rápido e você fica pobre e doente. Propaganda, falta de orientação no âmbito, né, escolar, no ambiente escolar, perdão, e falta de desportos. Pode estar na hereditariedade no DNA. Vamos colocar uma interrogação. O pai consumia ou a mãe consumia, os dois. Está no sangue? Né? São dois seres que trouxeram um outro. Veio a alma, fez a conjunção do espírito, o Yang, Yin, trouxe um novo ser. Um novo espírito com energia, mas tinha uma alma. Então, o pai e a mãe é culpado? Outra interrogação. Complicado falar essas coisas, né?
tudo na espiritualidade. Perfeito? Vamos continuar, né? Que eu paro e vou comentando algumas coisinhas, né? A juventude e o tóxico. A iniciação, a maioria das vezes, e pela utilização do cigarro, muito material tirei do Coronel Edson Ferrarini, que ainda está nativa, está no Instagram e outros livros também. Então é como do rapaz lá, do Robson Pinheiro, eu pego em material, em papel. E aí eu leio e aí vou, não tem copiar e colar. Não tem inteligência artificial aqui. A iniciação, a maioria das vezes, é pela utilização do cigarro, mas nem sempre é o início de uma caminhada perigosa. Nem sempre o cigarro é o início. Se quem está consumindo cigarro, saiba administrar. Ah, mas eu fumo um pedaço e jogo fora. Mas tem que ver o que está acontecendo com o organismo. Começa por dores na panturrilha, nas pernas, o fumo, cigarro, tabaco. Circulação, pulmão, intestino, coração fraco. Então, o belo e o maravilhoso mundo, ver o sistema de forma diferente ou abster das responsabilidades enquanto indivíduo à sociedade. Então, cuidado com o modismo. Muita gente que no começo que lançou o cigarro, era uma moda fumar e todo mundo fumava, até o cachorro, coitado. E quem não fuma por, né, tá no ambiente onde tem fumante, recebe muito mais o prejuízo. Voar, navegar e colher astros psíquicos mentais. O cigarro depende do cigarro. Se for um cigarrinho daquele, né, como que é o fininho, como está no outro, na primeira parte, o fininho, baseado, aí viagem, vai viajar, né? É o barato, é a sensação gratificante. Entretanto, desgraçadamente, é o buraco e é o fundo do poço, o abismo. Desinformação, talvez um simples cigarro de maconha ou uma bolinha a partir do mestre, do traficante. É o teu pai que te adotou. É ter você na mão. E o final da história sempre é o óbito e a vergonha. Sanatório, cadeia, inclusive o indivíduo deriva, né? Ter muita força de vontade, deveria ter muita força de vontade, perdão. O indivíduo deve ter força de vontade para sair do vício. A reabilitação, mas as sequelas ficarão de forma psicológica e ou até física até o túmulo. Trabalha, faz a desobsessão, aí a pessoa diz que vai ter um esforço para poder abster da droga, né? Mas isso precisa de um tratamento médico. Não é só o mundo espiritual, puxa o obsessor, ele entende, a pessoa entende que está prejudicando, mas continua na mesma batida. Ah, balança com a cabeça que está errado, mas continua no erro. Por isso que tem que ter um médico ali, um bom psicólogo, um bom psiquiatra e um psicanalista.
Eu sempre falo, psicólogo, psicanalista não pode interferir, ele escuta. Agora, o psiquiatra é outra forma. Ele pode até falar assim, olha, eu vou te dar esse remédio para você, esse medicamento, para você abster desse tipo de droga. Mas se não tomar cuidado, aí ele vai dar uma droga lícita. É complicado essas coisas, muito complicado. O organismo é uma máquina. E se perder coloca a perder. E a gente tem que se reestruturar muito rápido para a gente terminar essa encarnação. Quem sabe Deus vai dar oportunidade para a gente retornar. Não é certo, nada é certo, né? Perfeito? Vamos continuar, me perdoe. Doses oferecidas de graça. Ah, já vi. Eu testemunhei, correndo atrás de uma pessoa, e a pessoa falou assim, eu não quero saber. E a pessoa lá, não, toma aqui, masca isso aí. Dá licença, né? Uma pessoa de idade, né? Não pode fazer isso. Doses oferecidas de graça para entrar no ciclo desastroso. Nossa. Inclusive por amigos. Tudo é ramificado, representando novos viciados, movimentar a máquina, sustentar interesses, mesmo que o doente ou viciado venderá pequenos objetos, é óbvio, sim, ou furtar de sua casa própria é o mais do mais, até mesmo namorado ou namorado podem serem aliciados. Acontece muito. É importante a família, a relação da orientação na escola e no lar. Deixar entreaberto esse parâmetro. Muita coisa acontece dentro das escolas, dentro das classes. A segurança da família pode ser abalada, inclusive amizades salutares que se afastarão, perdão, no futuro. O traficante é frio, dissimulado, sem escrúpulo. Usará todos os meios para aliciar novos adeptos. O grande cuidado a observar é no meio educacional. Acabei de falar. Drogas não há idade. De pequeno ao adulto. A orientação é primordial, o fato de não proibição aos filhos, mas fazê-los entender sobre as consequências. Não haverá nunca falta de compradores próximos às escolas, mesmo que o monitoramento policial seja efetivo. Contudo, os pais devem ficar atentos e observar a mudança do comportamento do filho dentro de casa. Uma boa parte dos pais desconhecem a verdade do uso da droga, e é verdade, pelos filhos. Inclusive, achegados à palavra do Senhor Jesus Cristo. Está numa igreja, ai, meu filho não faz. Ou aquele que está na igreja passa.
Existe isso, não tem essa de denominação. Ah, fala do catolicismo, do cristianismo, fala do, né? Está em todos os lugares, né? Eu estou errado de falar. A observação é que os traficantes abusados, obcecados a levar até a criança, até de 9 anos de idade, a nesse nefasto mundo do terror. Existe sim, com certeza. O professor, o pai, pelas atitudes do filho e a mudança do comportamento, algo não esteja em desacordo, situações caracterizando dependência à droga, substâncias nocivas, maldosas, trevosas. Um viciado consumado, comportamentos que denuncie a ele próprio, a si próprio, pelas atitudes. Fica trancado no quarto, fica fora de casa por vários dias. Não é só o sexo masculino, o feminino também. Aonde, né, pode ocorrer alguma coisa que os pais não estão sabendo, né? Reações agressivas e até passivas, demasiadamente dependente da utilização da química maldita, inquieto, irritado, agressivo e violento. Quem o consome. Depende da substância. Até o remédio. Ou deixa calminho ou deixa estressado. Na certeza em estudos psicológicos e psiquiátricos que a droga, à mercê da dependência química, apresentará a quem a utiliza estado de angústia, ansiedade, depressão, sem vontade, apático, enfim, o kit. O estado de depressão se colocará de forma corriqueira e padronizada. Tem alguma coisa errada aí. Quando um jovem apresenta a recusa de sair do quarto, acabei de falar, a fim de evitar o contato com amigos e familiares, o usuário constrói e arquiteta doentiamente histórias e justificativas, pois sem o seu mundo que montou está efetivamente construído na situação psicológica. É complicado, né, pessoal? Você vê como que é? Esse doutor Ferrarini é uma pena que ele fechou as clínicas. A idade também, né? Coitados dos terapeutas e médicos na área da psiquiatria. Eu já vi psiquiatra apanhando do paciente. Pois é. Pois o trabalhador é um trabalho árduo ao entendimento do que ocorre com mais uma vítima da química mental. O usuário, absorvidos de suas ideias, sempre exclamam: estou na minha. Idealizando a buscar a próxima dose. É o caos familiar. Terminando. É longo.
Imagina quando pegar do Robson Pinheiro, mas tem outros à frente do Robson Pinheiro, está quase pronto. Quando hábitos, alteração, principalmente em relação de que o usuário transcende ao seu comportamento de ficar acordados à noite, madrugada, dormir fora da residência, como falado, encontrando dentro do ambiente ao qual dorme cigarros, comprimidos, seringas, enfim, em seus pertences. Apresentação da maconha como erva, seu semelhante ao alfafa, pode ser prensada como defumador, cheiro parecido com o perfume patchouli. Nossa! O absurdo que as drogas e o consumo de quem a utiliza quase sempre estão em comunhão com as más companhias, fazendo parte de sua vida cotidiana. Perfeito? Agora vamos para um outro tópico, o visual corporal. De quem está sobre o jugo da química, cheirador, né? Olhos vermelhos e lacrimejantes, o cheirador de cola. É uma droga. Parece que até proibido, né? Proibiram e agora vende em bisnaga. Ela me dá um... É complicado. Nariz vermelho, mucosa nasal em carne viva, viciados em cocaína. Nariz escorrendo, viciado em morfina, heroína e codeína. Porque é tudo ina, né? Suor profundo e cheiro peculiar do corpo, viciado em anfetamina. Lábios constantemente lambidos para mantê-los úmidos. Disso, o resultado de rachaduras ou descolamento da película labial, viciados em anfetamina. Camisas de manga longa, usadas para ocultar as marcas dos picos, viciados em heroína ou metedrina. Veja bem, é uma casa de apometria. Tudo isso aqui não é energia? É energia que está ligado ao psíquico, por outros, por dificuldade de administração da evolução espiritual em sociedade. Aí cai nessas profundezas trevosas. Precisa de tratamento espiritual, mas do médico. Não venha com besteira, não. Que nem foi feito um trabalho, tirou o obsessor, conversou, mas era para voltar aqui, para dar andamento, continuidade, mas não apareceu, porque eu sempre falo, quem consome as encruzilhadas estão os piores espíritos, os piores, certo? Os trevosos, que por afinidades acompanham quem usa álcool, droga ou qualquer cigarro também, se for compulsivo em cigarro, eles acompanham, porque são as afinidades, certo? Tem o mundo espiritual, mas precisa ir no médico. Bom, continuando. Drástica perda de peso, heroína, ópio, tremor das mãos,
viciados em anfetamina, óculos escuros. Quem usa óculos escuros ali tem. Utilizando em ocasiões impróprias em lugares desnecessários a fim de ocultar a dilatação das pupilas. O viciado em LSD é terrível também. Passos vacilantes, desordenados, viciados em barbitúricos. Tem muitas pessoas que riem. Nossa, mas ele devia de abrir aqui a casa, abriu uma gira. E aí? Precisa música para receber? Se é de lá para cá, a comunicação vai forçar o que aí? Trazer um espírito trevoso? Mentiroso? O espírito mente também. Ele engana também. Eu sou o seu XY, é o mentiroso. Então tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive nas desobsessões. Tem que estudar muito para ser um bom doutrinador, nada que um Pai Nosso resolva. E se o caso for muito forte, traz um guardião. Quando falo um guardião, um Exu, por exemplo, um maioral. Aí ele encaminha, fala, opa, é comigo. Sempre na egrégora, o gerente da egrégora dos Exus. Porque tem que ter força para encaminhar esse tipo de energia. Mas a pessoa tem que fazer, o indivíduo ou o espírito fazer a lição de casa. Tem que ir no médico. Bom, em resumo do grau da situação em que encontra-se o usuário doente psicológico, identifica o viciado dentro da situação familiar e amigos e colegas na sociedade. Sintomas que merece uma conduta, um visual melhor, um aparato melhor de que está acontecendo para não levar a um caos, né? E isso leva mesmo. Que coloca aos que importam somente nos lucros do tráfico. Então, quanto mais, melhor, né? É complicado. Vamos continuar. Estava pensando umas coisas aqui, mas tudo eu não posso falar, né? A gente tem que engolir. É ilusão pensar que o fim das drogas está galgada somente na repressão policial. Com desdobramentos, né? Perdão, desbaratamento. É um desdobramento também na polícia, vamos colocar assim espiritualmente, desdobra, vai lá, acaba com aquilo, aí lá na esquina, outra. Das quadrilhas, o tráfico nas cadeias, enfim. Sob o aliciamento das crianças neste mundo obscuro do vício, as leis tão brandas a quem consome e a quem a trafica. O doente e a sua família. Quem ajuda, facilitando a recuperação a fim de voltar aos padrões da sociedade, desencorajando os mal intencionados. Não há fórmula para a cura.
dos drogados, e sim a prevenção. O remédio principal cujo a família, pai e mãe, devem ser tratados em conjunto com o viciado. Nível geral. Álcool, cigarro, drogas, lícitas e ilícitas. Fala assim, olha, o senhor deu o medicamento, doutor, para o meu filho? Tá. Essa semana eu fui almoçar e eu vi um rapaz com a mãe. Eu falei, seu filho tem isso, isso, isso. Aí eu falei, como o senhor sabe? Mas é visível. Não precisa ter mediunidade ali. É visível. Estava assim, horror. A gente convida, mas existem as traves daquela situação. Então ele está no momento dele de karma. Karma da família e o karma próprio. A gente ajuda, mas a família e a pessoa tem que se ajudar também. 2 anos houve de transformação. Um horror, visualmente. Infelizmente. Tratados em conjunto para que a problemática psíquica seja amenizada e curadas. O tratamento é longo. É como o do alcoolismo. Alcoolismo não tem cura. A droga, vamos colocar na balança. Mas precisa de uma boa orientação de um profissional da área da saúde e a família, porque há casos de família que está impregnada pela situação. Droga. Não é evolução. É de tristeza. Agora, antes de fechar, eu vou fechar com um Pai Nosso novamente. Sobre a situação do que o homem veio e lá prendeu o outro, tinha assim, falando de uma coisa, mas na verdade se tinha sobre petróleo, mas bateu aonde? Droga, narcotráfico, né? E aí já está na mira outros países, porque está muito sensível a América do Sul. Ele deixou de bater lá fora nos outros e veio para cá. Vamos orar para que nada respingue neste ano, que é um ano muito importante na transição para o Brasil energética. Perfeito? Ter discernimento a quem está na disputa para que o tiro não seja dado nos pés. E tudo continua tudo o mesmo. Não haverá transição. Será uma continuidade. Tá bom? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Vendo algumas coisas, escutando nos meios de comunicação, que está vindo aí um bichinho novo aí. Eu não vi nada, eu leio bastante também. Não vi nada aí. Não vi nada. O pessoal na rede
está meio assim, deixando o povo doente, e não é isso. Tem que edificar, usamos a ferramenta para poder passar a mensagem de edificação do plano espiritual, para que a gente evolua, certo? Mas eu falo sempre, toda casa espírita, como já está acontecendo nas igrejas católicas, estão convocando pessoas na área mental da saúde para poder fazer trabalho solidário. Isso é maravilhoso. Não é tudo no confessionário que o padre, né? Como que fica? A fila vai dobrar a esquina. Então, aí vai ser criado grupos junto com os profissionais para poder ajudar, tipo associação antialcoólica e outros órgãos que trabalham no sistema de ajuda à evolução. Tá bom? Fiquem com Deus. Essa é a segunda parte. E na hora que eu colocar no ar, que tem um pré, aí um já está lá, algumas pessoas receberam, e aí essa segunda parte vai ser colocada também. É o interessante, né? Tem pessoas que não gostam. Se quiser compartilhar, compartilham. Se não quiserem compartilhar, não compartilham. Se quiserem inscrever no canal, inscrevam. E se não quiserem inscrever, também não inscrevam. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.